Estenda sua mão para cá, Pai, em nome de Jesus. Vamos abençoar a vida do teu filho, Senhor. Te pedimos como igreja que o Senhor derrame sobre ele puro e refinado trigo da palavra, que vem do teu coração. Que os oráculos santos fluam da sua vida como um instrumento, como um canal de bênção para essa geração. Abençoamos a vida dele, te agradecemos pela vida dele, Senhor, por esse tempo que está conosco, que tem separado para a edificação do teu reino. Que ele seja, Senhor, livre no Espírito para comunicar aquilo que tu queres fazer neste dia. Te agradecemos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Estou aqui muito feliz. Sejam todos bem-vindos. Feliz 2024. Já desejou isso aos irmãos? Feliz 2024. Que Deus possa nos abençoar muito. É um privilégio estar aqui mais uma vez na casa de Deus. Como disse o pastor Bruno, apesar de não estarmos aqui com os irmãos, né, na última semana, talvez um pouco antes, sentimos muita falta de todos os irmãos e estávamos conectados em espírito. Amém. Nós recebemos da parte do pastor Gustavo uma palavra e hoje eu vou ser bem sucinto naquilo que eu vou partilhar. Nós vamos falar hoje obviamente sobre o aspecto da conquista, é o que vamos trabalhar, se calhar ao longo do nosso ano, mas o pastor Gustavo, ele nos ajudou e desenhou, né, essa mensagem em diferentes aspectos, inclusive deu 7 áreas, e essas 7 áreas têm que estar no nosso coração. Eu gosto muito quando recebo uma palavra da parte de Deus, seja porque via for, porque Deus fala conosco por intermédio de qualquer meio, efetivamente qualquer meio. Alguém pode dizer, qualquer meio. A Bíblia relata, inclusive, que animais falaram, né? Animais falaram da parte de Deus. Então, nós não podemos limitar. Eu já recebi palavras da parte de Deus que mudaram a minha vida. Assisti telejornal. Eu assisti o telejornal e uma palavra desceu no meu coração e uma transição espiritual. Então, Deus fala por qualquer meio, quanto mais por meio dos seus servos, né? Então nós podemos ter certeza que ali saiu uma palavra boa e vai ser um ano de muita conquista para todos nós. Posso ouvir um amém dessa igreja? Glória a Deus. O pastor Gustavo foi usado por Deus, ele deu essa palavra, trouxe 7 áreas, não vamos nos esquecer delas, são muito importantes para nós. Eu não sei os irmãos, mas eu sou apegado às palavras que Deus fala, e é uma das coisas que eu vou falar hoje. Eu me apego a elas, fico nelas, me aprofundo nelas, mergulho nelas, e certamente é assim que fazemos as palavras amadurecerem e tomarem vida. Em 2023 nós recebemos uma palavra de reconstrução, né? E eu vi muita reconstrução na minha vida. Vi reconstrução no casamento, vi reconstrução na minha vida espiritual, vi reconstrução na minha vida financeira, porque eu me apeguei àquela palavra de janeiro a dezembro. Até o último dia eu disse, verei reconstrução. E vi reconstrução. Quantos aqui puderam testemunhar reconstrução em 2023? Glória a Deus. Porque Deus fala. E agora vamos testemunhar conquista, né? Vamos testemunhar muitas conquistas. Entretanto, o que vou partilhar com os irmãos é simples. Vamos abrir as nossas Bíblias num dos textos que o pastor Gustavo faz referência, que está em Mateus capítulo 28. E o título da nossa mensagem hoje é Deus não está cansado. Fala isso para um irmão, por favor. Diz assim, Deus não está cansado. Prega para alguém. Os irmãos vão me ajudar a pregar hoje. Então, Deus não está cansado. Em Mateus capítulo 28, vou ler os versículos de 18 a 20 só. Versículos de 18 a 20. E diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Repita assim comigo, toda autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse aqui é o ID. Na verdade, eventualmente estamos a falar aqui da principal conquista que é esperada de nós ao longo das nossas vidas. Há muita coisa
E esse é o tempo que se fala da conquista, né? Esse é o século do sucesso, da conquista, da vitória. Acho que nunca antes na história da humanidade se falou tanto sobre isso. Hoje nós temos inclusive escolas, treinamentos, livros, tudo a falar sobre como conquistar, como ganhar mais, como vencer mais. E, de fato, essa questão da conquista até tem sido cansativa, né? Eu vejo até alguns movimentos da psicologia dizendo: ei, não precisa conquistar tanto, vai mais devagar, vive só a tua vida, porque está no intuito de incentivarmos as pessoas a alcançarem um pouco mais daquilo que elas pretendem. Nós também estamos a exagerar e colocar muita pressão e talvez um pouco de loucura na cabeça das pessoas, dizendo conquista, 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 quando às vezes a principal conquista ela é o descanso. Algumas pessoas vão precisar em 2024 conquistar o descanso. Eu vou falar sobre isso, porque não estão a descansar. Algumas pessoas vão lutar para descansar, porque entraram num ritmo de conquista, conquista, conquista tão grande que agora o descanso tornou-se objeto da tua luta, porque a mente já não descansa, o corpo já não descansa. O pastor Bruno estava a falar aqui que nós tiramos tempo para descansar mesmo, sem computador, sem nada. E frequentemente isso é muito importante. Mas o descanso hoje também está a fazer parte das conquistas das pessoas. O que quero trazer é muito simples. A ideia de conquistar, ela está a ser muito difundida. Entretanto, como ela não está a ser difundida com os princípios bíblicos, ela está a trazer muita frustração. Porque esse ritmo acelerado que não é possível ser estabelecido na prática, ele faz com que as pessoas tentem conquistar além daquilo que estão dispostas ou foram criadas para fazer. E então elas começam a ficar frustradas porque não estão a conquistar o que os outros estão a conquistar. Então eu fico frustrado porque não estou a ler tanto como o pastor Cassiano. E estou, se calhar, um pouco mais frustrado porque o Diva tira boas fotos e eu não estou a conseguir tirar dessa forma. O meu Instagram não está bom. Depois o pastor Marco é um missionário, também quero ser missionário. E aí o que vai acontecer é que nós vamos olhar para um Bill Gates, se calhar para uma Beyoncé, ou talvez algumas figuras que vão aparecer na nossa tela quase todos os dias. E vamos dizer assim: eu vou ser empresário como Bill Gates, depois tenho que ser missionário como Marcos, depois tenho que ser bombado como Schwarzenegger, eu tenho que ter tudo como todos em toda a proporção. E a loucura da conquista está estabelecida e isso é diabólico. Posso ouvir um amém? Porque cada um de nós tem uma porção própria e não precisamos ir atrás de todas as conquistas de todos em todo o tempo. O grande desafio que nós temos é trazer paz ao nosso coração, que a conquista que Deus determinou para nós é a que Deus determinou para nós. Não é que o Instagram determinou para nós. Porque se alguém postou no início de 2024 uma fotografia no Dubai, não quer dizer que no início de 2025 eu tenho que ir lá parar. Deus está a falar com alguém. E há muita loucura nos nossos corações, porque isso não é para ti. Mas tornou-se para ti, porque entrou na tua cabeça, eu tenho que conquistar isso. Mas há uma só coisa que Deus disse. Ele disse: todo o poder foi dado a Jesus. Para quê? Casas, carros, bens, dinheiro? Não. Ele disse: portanto, depois de ter recebido o poder, ele transfere, disse: ide fazei discípulos. Só isso. Então, o fazer discípulos é a grande conquista. A grande comissão divina não foi uma conquista financeira. Embora Deus vá levantar pessoas com poder financeiro para que o reino avance. Posso ouvir um amém? Creio nisso. Mas não é isso. Isso é um meio para alcançarmos o fim que nós lemos. A grande colheita, a grande conquista, a grande comissão, o grande comissionamento divino na terra não foi para que as pessoas aparecessem bem numa rede social. Deus nos comissiona, unge, capacita, fortalece para que nós venhamos cumprir a sua missão. Nunca vamos ver Deus tão comprometido conosco como quando nós estivemos comprometidos com Ele. Há um nível de compromisso divino que transcende a naturalidade. Quando nós entendemos o que Ele quer, primeiro, e depois nos movemos na direção do que Ele plantou no nosso coração para querer também. Uma conversa complexa essa, mas necessária para esse início de ano. Eu posso desejar o que quiser. Se isso não estiver dentro do plano e do propósito de Deus, é bungle.
Eu vou entrar numa busca incessante por uma coisa que não é de Deus. Fico cansado, sobrecarregado. Não é isso que Deus quer. Veja aqui, quando nós olhamos para o posicionamento da conquista do ser humano, é muito engraçado. Porque nós pensamos que nos assemelhamos a Deus, mas não. Deus não fica cansado. Mas normalmente em janeiro é um espetáculo. Hoje é dia 7, está todo mundo ainda nas dietas, ainda estamos firmes naquilo que é objeto de conquista. Não sei de onde veio, se calhar veio do Instagram, se calhar, prontos. Alguém pôs um objeto de conquista na sua cabeça e está a perseguir, né? Alguns estão nas dietas, outros entraram, vão poupar dinheiro, estão a ser disciplinados 7 dias, ainda não caíram nas pizzas e tal. Está todo mundo disciplinado, 7 dias. Eu quero ver no dia 30 de janeiro como é que nós vamos estar. Porque normalmente o ser humano se cansa da natureza humana. Eu nasci, estava bem, agora já não consigo correr muito tempo, tenho que fazer esforço. Daqui a alguns anos, se calhar, já nem correr vou conseguir. Isso faz parte da nossa natureza. Nós vamos envelhecer, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. A corrupção, o envelhecimento natural, ele é próprio da vida. Então, nós vamos ficar cansados. A energia de 1 de janeiro não vai ser a de 31 de dezembro, a não ser que sejamos restaurados por Deus. E Ele faz esse tipo de figuras na Bíblia, dizendo que o estágio final ainda é melhor que o inicial. E alguém que está a terminar parece que tem mais energia, mais força do que quem estava a começar. Porque Josué e Caleb, aos 80, estavam mais firmes do que aos 40 anos. E Deus faz isso, esses milagres. Posso ouvir um amém? E nós pensamos que o casamento já está num estágio de cansaço, mas na verdade Deus traz uma renovação e parece que está a começar tudo de novo, só que melhor, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. O que Deus vai fazer esse ano vai ser sobrenatural. Eu não sei vocês, mas eu peguei a palavra, fui no dicionário, fui na Bíblia, encontrei. Tem 3 versículos na Bíblia de conquista. Isso não é suficiente, quero mais. Se isso não é conquista, então o que fala de vitória? Eu comecei a relacionar as coisas e a estudar e a perceber o que Deus vai me dar ou o que Ele vai transferir para mim em 2024. E a tentar perceber com clareza, área por área, e ali a ver. Mas há uma coisa que o Espírito Santo falou comigo para transferir à igreja. Ele diz assim: o problema da conquista não está em mim, porque todas as sortes de bênçãos já estão reservadas para vocês nas regiões celestiais, são espirituais. Mas o problema de algumas conquistas que são para 2024, algumas não são, algumas são. E eu estou falando das que são para 2024. As conquistas que são para 2024, que foram prometidas por Deus um ano atrás, no mês passado, 20 anos atrás, 30 anos atrás, Ele prometeu, é para 2024. Posso ouvir um amém? É esse ano que vai se concretizar. Mas essas que são para 2024, Deus diz assim, fala ao meu coração, Ele disse, isso não depende de mim, isso depende de ti. Porque em diferentes aspectos eu comecei a perceber o meu comportamento. Então, nós vamos olhar para 4 comportamentos. Então, vamos ver alguém que recebeu uma promessa da parte de Deus e ele entendeu como vai conquistar, porque existe o como. Então, cada conquista tem a sua própria forma de tomar vida. Algumas coisas vão ser por meio da oração, outras vão ser por meio da leitura da palavra, algumas coisas vamos conquistar por meio do jejum, outras por meio da submissão. Há coisas que vão ser por meio da humilhação, o arrependimento de pecados. Existem várias formas. E a conquista, imaginemos, a figura é a chave de uma porta. E nós estamos numa porta, normalmente gira-se 2 vezes, né? As portas normais. Há umas que giram muito mais, né? 2, 3, 4 vezes. Mas o certo é que para abrirmos uma porta, nós temos que girar tantas vezes quantas forem necessárias. E o que acontece, e o que o Espírito Santo transmite a mim, com muita clareza, é que muitos de nós estão na porta, giraram uma vez e pararam de girar. Ele parou de girar, é a figura que eu vi. Eu me vi numa porta a girar e parei de girar. Mas só que o trinco precisava de 3 rodadas. E algumas conquistas, vamos falar por área, por exemplo, na área financeira, dependem de oração. Mas orei 21 dias num propósito que foi aberto em 2022 e parei de orar. Girei uma vez. Mas eu precisaria ainda girar mais uma outra. E talvez mais uma outra.
E algumas conquistas, por exemplo, a nível de família e casamento, vão vir pelo jejum. Só que eu jejuei 3 dias e não jejuei mais, porque girei só uma vez a chave. Só que o posicionamento de conquista, porque essa é a origem da palavra, é um posicionamento um pouco mais intenso. Então alguém vai precisar jejuar um pouco mais. Então vamos encontrar alguém, por exemplo, que está no caminho e ficou cansado. Ele está cansado. Ele não saiu do caminho. Ele entendeu, ele disse assim, olha, tu para teres uma conquista diferenciada na tua vida profissional, não estou a falar do propósito ainda da conquista, falei no início, vou voltar nele no fim. Mas porque vou ser promovido para ganhar mais dinheiro para ir para Dubai? Não, para fazer discípulos. Alguém está entendendo o que estou a dizer? E aí vamos ver céus e terras a se moverem, mar a abrir, rio a parar. Vamos ver um movimento divino forte, robusto, para fazer determinada conquista acontecer, se estivermos em linha com o que ele está. Mas veja que eu estou no mesmo caminho, eu entendi, eu tenho que orar e até estou a orar, mas agora estou cansado, porque já não é 1 de janeiro, já não é 7 de janeiro, já é 31 ou 30 de março, 31 de agosto, já não tenho o mesmo fôlego. Já passaram 5 anos do casamento, orar já não faz muito sentido, porque essa pessoa não me ouve. O problema é dele, ele agora também tem que ouvir, ele vai. O cansaço se estabelece. Não é um tema. Alguém que talvez esteja numa situação própria, porque Deus vai falar aos corações dos irmãos e o Espírito Santo vai trazer clareza de coisas que começaram e pararam. Mas pararam, não é Deus que está cansado, a mão dele não está encolhida para abençoar. Alguém saiu da sua posição, alguém saiu do jejum, da oração, alguém saiu do entendimento, da renovação do entendimento, como estávamos a falar. Então nós temos um devocional que está a ser feito. A palavra de Deus faz a renovação do nosso entendimento. Há coisas que só vão vir por um novo entendimento. Não é as pessoas que mudaram no casamento, só que elas agora entendem a coisa de forma diferente e comportam-se de forma diferente, mas é a palavra que faz essa lavagem e essa renovação. Então nós abandonamos a palavra, não lemos, mas Deus deu uma orientação qualquer a algum irmão aqui para ler a palavra todos os dias ou ler em algum momento, se não conseguiu. Mas nós vamos em grupo fazer isso, por exemplo, em relação à palavra, né? E o devocional que o pastor Cassiano nos trouxe está a me ajudar muito, muitíssimo. E nós vamos praticar, posso ouvir um amém? Porque é a renovação que vai, mas ela é contínua. E algumas coisas nós só vamos conquistar mediante determinado entendimento da palavra, porque é uma centelha divina que entra e capacita o ser humano a ter uma ação diferente. Então vamos olhar para essa primeira posição. Esta pessoa, ela está no caminho, só que está cansada. Então, o tipo de intensidade que ela está a pôr já não é o mesmo. Está cansada. Ela até não parou, mas vai fazendo assim, aos poucos. Vai só dando o que pode, quando pode. Então, esse é um ponto. Veja um segundo posicionamento. É um posicionamento de uma pessoa que parou. Então, esse não parou. Ele está aí, mas está devagar. Esse aqui parou, o segundo parou, ele parou mesmo. Ele disse, não vou orar mais. Já não vou jejuar mais. Já não faz sentido. Eu já não vou mais à igreja. Eles é que sabem, eu já não vou abrir célula, eu já não vou servir ao Senhor. Eu não me submeto mais. Agora também vão me sentir, vão ter que me ouvir. Mas Deus disse, submetei. Mas ela diz assim, agora eles vão ter que me ouvir, eles vão saber quem sou eu. Pronto. Começou a mudar o posicionamento. E a ideia é alguém que está no caminho, mas está devagar, não está na velocidade certa. Um outro que parou. Ele não mudou o curso, ele só parou e agora está lá parado. Há alguém que nem começou. Esse é um terceiro. E diz assim, tens que orar para obter determinada conquista. Nem deu início. E diz assim, 2024 vai ser o ano da nossa conquista, mas estamos no dia 7, o devocional já está no devocional de número esse mesmo. E o irmão não começou ainda,
O bom é que hoje é o dia da esperança e nós podemos começar hoje. Posso ouvir um amém? Cutuca 5 irmãos e diz: faz o devocional em nome de Jesus. Porque a ideia é, então, ele não começa. Ele sabe o que tem que fazer. Diferente do que começou e está devagar, ou do outro que começou e parou, esse não começou. Não começou de jeito nenhum. Ele não quer fazer, ele está parado. Ele sabe que tem alguma coisa para conquistar, mas ele está cansado só de olhar o tamanho da jornada. Diz: ai, não vale a pena. Vou discutir mais isso, vou entrar mais nessa discussão. Tem que trabalhar de novo. Não vou. Ele parou, ele ficou parado. E temos um quarto, tá? Temos um quarto que é a pessoa que, na verdade, está na direção oposta. Então disseram assim: poupa dinheiro, ele está a gastar mais do que ganha. A conquista financeira para essa pessoa não haverá. Por quê? Porque ele está na direção oposta. Então nós viemos aqui cheio de carga espiritual, oramos pelas pessoas, não vai fazer diferença alguma, porque a prática do irmão está no caminho oposto àquilo que ele deveria estar a praticar. O pastor Gustavo, ele coloca com muita clareza alguns textos da Bíblia. Eu achei muito interessante o texto de Tiago, capítulo 4, que ele coloca. Então, se nós não tivermos a posição correta, a conquista poderá não vir, porque ela vai exigir de nós uma atitude própria de conquista, dependendo daquilo que nós tivermos a ver. Então, alguém foi orientado por Deus, por exemplo, a fazer negócios, mas em vez de fazer negócios, está no WhatsApp, no Instagram, está a perder tempo com conversas. Não vai dar certo, irmão. A conquista não virá assim. Há uma postura própria para determinada conquista. Não só a postura, mas também a intensidade dela. Então, dito isso, e essas importantes considerações, nós olhamos para aquilo que é a posição que nós estamos. E aí, pasmem, nós vamos estar, e esse foi o confronto do Espírito Santo comigo, na mesma pessoa, 4 comportamentos diferentes, em áreas distintas. Então, há uma área que eu estou muito devagar, há uma área que eu parei, há uma área que eu nem comecei, e há uma outra que eu já estou na direção oposta. O Espírito Santo está ali com o pastor, né, com o cajado, a direção de dizer: volta para o caminho certo. A ideia, meus irmãos, é muito simples. Qualquer que seja o objeto da nossa conquista, ele tem que estar ligado ao propósito divino. Num segundo aspecto, nós vamos precisar de ter a direção certa e a intensidade certa. Então Deus disse, para fazermos alguma coisa, há bases, e essas bases são espirituais. Não vamos falar dos aspectos naturais, da disciplina. Eu estou a falar da parte espiritual. O pastor Gustavo escreve assim: e vamos conquistar na base da espiritualidade. Espetacular. Então, as armas da nossa milícia são carnais? Não, são espirituais. Não há conquista possível. Queremos ver pessoas convertidas para Cristo Jesus, porque esse é o propósito final. Queremos, mas isso vai ser feito na base espiritual. Quais são essas armas? São essas. É a oração que tem que ser feita, e nós falamos aqui sobre ela. É o jejum. Então alguém vai precisar jejuar mais. Alguém precisará ler mais Bíblia. Nós temos o devocional, que já é uma boa iniciativa. Mas além do devocional, quem perceber que precisa de mais intensidade, faça um programa de leitura bíblica. Quem entender que precisa de mais intensidade, mergulhe ainda mais. Há uma outra coisa que é muito importante, e Deus falou muito ao meu coração, e o pastor Gustavo cita. Ele fala que, Tiago, ele diz assim: sujeitai-vos. Ele começa com resistir ao diabo, no final ele termina com sujeitai-vos a Deus. E essa questão da sujeição, da humilhação diante da potente mão de Deus ou na presença de Deus é muito importante. O pastor Bruno tem uma mensagem que eu gosto muito. Ele chama a mensagem dele de a saída é para baixo. Tem aquele símbolo de saída ali. Ele diz assim: a saída é para baixo. Então, há alguns de nós que para chegarmos a determinada conquista vamos ter que rebaixar. O nariz está muito empinado para que Deus te abençoe.
há um nariz que precisa baixar. Há um coração que precisa se arrepender. Há alguém que vai precisar deste comportamento. E quando digo alguém, somos todos nós, irmãos. Porque talvez na área espiritual está tudo bem, mas quando vou para o profissional sou muito orgulhoso. Talvez no profissional está bem, mas quando vou para o financeiro sou muito orgulhoso. Não peço ajuda, não peço orientação. Percebo que eu sou o último contabilista com toda a sabedoria da contabilidade e vou conseguir gerir sozinho sempre. Resultado, não chega aonde poderia ter chegado se tivesse a humildade de pedir ajuda em quem tem mais conhecimento, quem tem mais resultado, quem talvez Deus indicou. Então, vamos prestar atenção, porque eu creio que 2024 é um ano de grandes conquistas. Posso ouvir um amém? Não tenho dúvida nenhuma que o mesmo Deus que estava no Antigo Testamento está no Novo Testamento com o mesmo nível de poder, o mesmo nível de autoridade. A verdade é que a nova aliança traz para nós um tipo de ação divina mais intensa, mais real em alguns aspectos, porque Ele vive em nós, habita em nós. Nós temos o Espírito Santo residente que nos dá a capacidade. Ele disse: eis que estou convosco até quando? A consumação dos séculos. Não há um pecado que removerá Jesus, o Espírito Santo de dentro de nós. Alguém está percebendo o que estou a dizer? Não, entenda bem, não é o tema da nossa capacidade ou das nossas ações. Todas as vossas obras são como trapos de imundícia. Não faz diferença. É a graça de Deus. É o favor de Deus. Se formos mais humildes, nós vamos conseguir perceber que mesmo aquelas conquistas nas quais nós temos um papel preponderante, elas na verdade vêm de Deus. Alguém sabe me dizer? Eu faço as perguntas filosóficas, né? As perguntas que Salomão fazia a si próprio. Alguém sabe? Quem conseguiu encontrar dentro do seu corpo a pilha que lhe dá energia? Vai dizer assim: não, eu tenho energia porque eu comi ontem. Sim, comeste, mas isso é o que, irmão? Eu não sei se sou o único que fica maravilhado com a vida. A vida é um milagre extraordinário. Eu digo: como tenho ciência? Como é que é isso? Como é que eu estou a ver? Como é que eu estou a sentir? De onde é que vem essa vida? Eu não sei a fonte. Para ligar, para desligar. Dá para ligar e desligar o celular? A minha não consigo. Não tenho essa capacidade. Eu não sei de onde é que está a vir a minha vida. Talvez aqui alguém saiba. Possa nos mostrar. Abre aí, mostra. Está a vida aqui. Mas não é isso. Porque o próprio coração que está a bater também está a receber essa vida de algum lugar. Nós vamos entender que nenhuma das nossas conquistas são pleno esforço humano. Sempre Deus está lá. Nem que seja Ele que te deu a vida para que você pudesse fazer a conquista. Deus está lá. Mas o reconhecimento da presença divina e do trabalho dele não pode ser só, irmãos, naquilo que é uma oração, mas tem que ser um alinhamento das nossas ações. Não faz sentido nós estarmos o tempo todo à busca de coisas infinitas sem um direcionamento divino. Então esse é o momento de nós alinharmos as nossas ações e dizemos assim: faz sentido ir à busca desse novo carro? Talvez não. Talvez não faça. Talvez faça mais sentido pegar esses kwanzas e construir uma casa no Kamizungu para uma família viver. Talvez faça mais sentido pegar os kwanzas e ajudar a educação cristã a avançar em Angola. Talvez faça muito mais sentido, em vez de eu gastar o dinheiro ou investir o meu tempo de vida numa atividade recreativa, ir ajudar alguém e fazer uma oração na casa de alguém. A minha casa às vezes fica vazia nos dias de semana à noite. Talvez não faça muito sentido isso. Posso abrir uma célula. Então, nós temos que pôr a nossa cabeça a pensar o que Deus quer. O que Ele quer? Porque essa pergunta normalmente não se faz, é o que nós queremos.
A vontade do homem, ela está no auge da sua aceitação. E hoje, na nossa geração, é assim: se você não está de acordo com o teu coração, não faça. Se não te faz bem, não vá. Eu costumo dizer, a cruz não fez nada bem ao corpo de Jesus. Nada. Não estou a ver qual é o bem que aquela cruz fez. Se alguém consegue ver, diga-me. Não vi. Eu vi resultados. E vejo até o dia de hoje, porque Ele está vivo. Posso ouvir um amém? Sentado à destra de Deus. Mas o momento da cruz não foi nada bom. Não sei qual é o caminho que Deus quer levar. Algumas conquistas vão nos levar ao sofrimento. Algumas conquistas vão nos levar à crucificação. Algumas conquistas vão matar algum sonho nosso. Algumas conquistas vão custar caro. Mas é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. É melhor fazer o que Deus está nos pedir do que seguirmos o caminho do ego para termos simplesmente conquistas que aos olhos dos outros vão ser boas. Tem alguém comigo nesse lugar? Não serei apredejado no final? Então, dito isso, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nós veremos muitas conquistas. Eu me lembro quando nós éramos mais novos e buscávamos a Deus, há coisas que nós orávamos e pensávamos que era mesmo só uma oração, mas era o Espírito Santo a nos conduzir naquela oração. E quando vemos algumas coisas a acontecerem, a se materializarem, nós olhamos assim e dizemos, como é que isso aconteceu, né? Eu não sei se alguém já viveu isso. Então, uma das coisas que Deus deixou muito claro e pediu para transferir aos irmãos é: nem todas as conquistas vão ser planeadas por nós. Há coisas que nós vamos assustar que aconteceram. Não é bem que elas aconteceram no susto. Houve um processo de construção, mas Deus, em alguns momentos, apaga da nossa memória, depois volta a pôr só quando a coisa acontece, para tu lembrar assim, isso afinal eu orei 20 anos atrás. Olha, está acontecendo, né? Então, isso nós falamos naquela altura, pensava em fazer isso, já nem me lembrava disso. E o que Deus está a dizer é que algumas coisas que passaram muito tempo e já não estão na tua cabeça vão acontecer em 2024, mesmo que tu não tenhas elas em mente mais. Mas Ele está a restaurar coisas antigas, coisas que parecem que estavam perdidas, mas há um processo de construção a ser feito, escondido, para que você não estrague aquilo que Deus quer fazer, porque às vezes nós estragamos. Quando nós sabemos o que está a acontecer, queremos arranjar, queremos ajustar e acabamos por atrapalhar o processo da construção divina. Então, algumas coisas que parece que já não vão acontecer ou que não estão muito na nossa mente, vão acontecer em 2024. Isso é uma palavra, inclusive profética, lançada pelo pastor Gustavo, mas eu apego-me a ela e entendo a profundidade disso. Também há uma coisa importante a dizer aos irmãos. O ano de 2024, sim, um ano de conquista, mas nós temos que tipificar o que devemos conquistar de fato. E volto a repetir, algumas pessoas terão que conquistar o descanso. O coração de muitos está ansioso. E num outro extremo, deprimido. Tanto a ansiedade como a depressão não permitem o descanso, o desfrute. O descanso não é a falta de movimento físico, é o desfrutar. Eu posso estar em atividade e estar descansado, tranquilo, relaxado. Mas posso estar deitado e estar afadigado, drenado. Ele está deitado. Estou deitado, mas estou... Eu não fiz nada. Já acordo cansado. Não é normal, irmãos. Esse é o ano que nós vamos dormir e acordar renovados. Posso ouvir um amém? De manhã, estou novo, pronto para um novo dia. Como é que uma pessoa já acorda cansada? Passou 8 horas na cama, às vezes mais tempo. O cansaço está aqui. E o descanso para alguns vai ser uma conquista. E há uma palavra profética da parte de Deus: tu vais descansar em 2024. Porque há muitas conquistas que dependem disso. A mente muito ocupada não produz, não traz criatividade. Ela não traz aquilo que realmente ela pode fazer. Porque ela está
completamente drenada, né? Está presa em alguns lugares e aquela mente não está boa. Aí o pior que pode acontecer numa mente como essa é ela não estar boa e ela estar a produzir resultados acima da média. E vai olhar assim e vai dizer: não, o Gustavo Diniz está assim, o Biondo está assim, eu até estou bem, porque estou a me comparar com os outros, mas sem perceber que eu estou só a 10% do que eu poderia estar a conquistar. Mas como vou me comparando com as pessoas e acho até que o fulano, eu estou um pouco melhor que o fulano, então acho agora que está tudo bem, porque estou acima da média. Só que Deus nos chamou nessa geração para marcar a história. Eu creio que há pessoas aqui que têm capacidade de estar nas nações, de fazerem coisas de nível internacional. Posso ouvir um amém? Mas limitaram-se ao nacional porque olhou para o lado e disse: não, já conquistei mais do que quem está à minha volta, está bom. Só que não é isso. 2024 é o ano de não nos compararmos a mais ninguém, a não ser ao que Deus reservou para nós. E olhamos e dizemos: isso é pouco para o que Ele tem para mim. Alguém pode olhar e dizer: não, pastor Fernando, busca Deus, ora. Eu olho para mim e digo: é 10%. Ainda tenho muito mais para entrar, para mergulhar, para entender. E tenho agora os devocionais, agora vou para ali, eu vou mergulhar ainda mais. Não estou a me comparar com absolutamente ninguém, a não ser com a régua minha. Então a conquista, em último, irmãos, ela é mesmo individual. Então vamos deixar de nos comparar. Vamos deixar de buscar a régua que é para nivelar todos nós. Não é possível. E esse é um tipo de doença que o diabo trouxe, que entrou principalmente na nossa geração e está a deixar muita gente doente, inclusive os crentes, inclusive as igrejas. Muita comparação. Olha, a igreja fulana abriu ali, o fulano abriu ali, o fulano. Meu amigo, deixa cada um cumprir o seu chamado. Posso ouvir um amém? Não tem que comparar. Não, porque aquela igreja está mais cheia, dentro do trono está vazio, isso é um problema dos irmãos. Nós estamos a fazer o que Deus nos mandou fazer. Posso ouvir um amém? Não é um chamado à mediocridade, mas é entender o teu propósito. Dizer assim: não tenho que ir ali, aquilo é deles e isso é meu. Agora, no meu, eu vou pôr o máximo de esforço possível. Fica de pé. Nós vamos orar diante dessa consciência. Eu agora vou trazer aqui esses elementos